É isso aí, estamos de volta. Olha só. Então falamos aquela primeira parte, falamos do decreto que pegou a convenção e trouxe para dentro do nosso país. Decreto 678, cuidado com ele. Aquele negócio de visita em loco é muito cobrado em prova, hein? Cuidado. Falando quais são os direitos assegurados lá, de qual geração mesmo? Primeira ou segunda? Primeira geração. Segunda não enumera nenhum direito, apenas tem um artigo 26 que vai tratar dos direitos de segunda geração, mas não enumera eles. Cuidado, ficou cobrado isso em prova também. E falamos mais uma coisa importante ao final da aula, você lembra o que foi? Alguns daqueles direitos, assim, né? É possível que você suspenda aqueles direitos? Sim, até porque os direitos humanos não estão em caráter absoluto, tem relativo, né? Nós estamos dizendo que os direitos fundamentais são direitos relativos. Aí ele pode não estar no caso de guerra, ele falou de em alguma outra situação, ele comenta lá. Mas tem alguns direitos que não podem ser suspensos em nenhum momento. Inclusive as garantias a esses direitos. E um deles dizia lá, direito à vida, direito a reconhecimento da personalidade da pessoa, outro direito à nacionalidade, direito ao direito, enfim, tantos outros direitos que estão lá, mas ele assegura esses direitos. Dá uma olhadinha naqueles últimos dois slides que a gente tratou no bloco anterior, né? Direito à nacionalidade, nós falamos, direito a políticos, isso que eu queria falar, direitos políticos, fugiu a mente aqui, são direitos que não podem ser suspensos. Bom, qual é o foco agora? Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Vamos comigo lá para o slide, a gente já volta aqui para comigo. Ó, olha só, é um sistema. Não é um sistema qualquer, é das Américas, interamericano. Do que? De proteção dos direitos humanos. Tem dois órgãos, comissão e a corte. Veja, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vou chamar de comissão. Corte Interamericana de Direitos Humanos, vou chamar só de corte. Ambos foram criados, lá estão previstos no Pacto, criados não, previsto, Pacto de São José da Costa Rica. Estão previstos lá. Esses dois aqui são os dois órgãos que compõem o chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Vem comigo. Tá entendendo? São dois órgãos. Um é uma comissão, o outro é uma corte. Tem diferença? Tem. Vamos falar das diferenças agora. Ambos estão lá no Pacto da Costa Rica. E aí nós vamos falar as diferenças sobre eles. Mas você já começa a entender. Comissão não é corte. Corte condena. Comissão não. Comissão recomenda. É isso que nós vamos tratar a partir de agora. Muito bem? Vamos falar dessa diferença. Este é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Avancemos. Olha lá. Olha o artigo 33 da Convenção Americana. São competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta convenção, letra a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada de comissão, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada de corte. Esse é o artigo 33 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que a gente estuda aqui, ou chamado também Pacto de São José da Costa Rica. Olha a diferença. Veja. A comissão, nós estamos aí trabalhando com a comissão. A comissão, ela é de um lado, a comissão, do lado, eu estou vendo aqui do lado esquerdo, né? Para vocês aí é do lado esquerdo também, né? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo é a comissão, do lado direito a corte. Veja, pessoal, começa a entender. A comissão, a função principal dela é promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Então ela faz isso mediante recomendações. Ela não julga, ela recomenda. Já a função principal da corte é analisar os casos de violação de direitos humanos e quando ela analisa, sem dúvida ela julga. Tá aqui, ó. É um órgão jurisdicional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos que julga casos de violação de direitos humanos. Muito bem? Então são diante da comissão, que é um órgão administrativo, por assim dizer, e a corte, que já é um órgão judicial. Cuidado para não se perder. É bem básico no início, mas você tem que começar a entender isso. Outra diferença básica. A comissão pertence ao EA. Veja, ambas, comissão e corte, são duas entidades que estão previstas lá no Pacto de São José da Costa Rica. Ambas estão lá. Mas uma delas pertence ao EA. É ligada ao EA, depende do dinheiro da OEA, das pessoas da OEA. A corte não. A corte é independente. Ela não é ligada ao EA. Parece básico, mas já foi cobrado em prova. Cuidado, e é corriqueiro cobrar em prova quando cobra esse tema. Vai comigo para o slide. Veja.
A comissão, tudo então do lado da nossa esquerda é a comissão. Órgão com a atuação mais visível na OEA. Então ele é um órgão da OEA, pois ele assume as queixas individuais dos cidadãos dos Estados-membros e dá início ao procedimento de responsabilização internacional do Estado por violação de direitos humanos. Ok. E veja agora a Corte. A Corte não pertence à OEA. A Corte é um órgão o quê? Autônomo. É um órgão jurisdicional do sistema interamericano, que julga os casos de violação. Veja, volta lá para o slide comigo. Tem dois organismos, dois órgãos de proteção. Um deles pertence à OEA. É um órgão ligado à OEA. E o outro é uma corte autônoma e não pertence à estrutura da OEA. Ok, meus amigos. Vamos avançar? Primeiro slide fácil, né? Fácil a diferença? Ok. Olha só agora. É pequenininha a letrinha, mas dá para ver. A composição, tanto aqui desse lado é a comissão. E aqui é a corte. Tanto na comissão quanto na corte tem 7 pessoas. Só que na comissão, como ela é administrativa, a gente chama de membros. Já na corte chamamos do que? De juízes. Ok? Vamos lá aprender essa diferença. Vai. Composição da comissão. 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. São eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da OEA a partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. Ok. Vamos para o lado da corte. Composto por quantos juízes? 7. Eleitos a título pessoal dentre os juízes de mais alta autoridade moral. Como assim título pessoal? É que, mesmo que ele seja um jurista do Brasil, brasileiro, ele não está lá representando o Brasil, ele não está lá para defender o Brasil. Ele está trabalhando a título pessoal. Então, 7 juízes eleitos a título pessoal, dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, e olha agora, e que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais do seu país. Veja, quem é que o Brasil pode encaminhar para lá para nos representar como juiz, eventualmente, se for assim determinação da eleição dos membros da OEA? Uma pessoa que tenha características de ser ministro do Supremo. Eu ainda não posso. Né? Por que eu não posso? Porque ainda não tenho os requisitos para ser do Supremo. Sou brasileiro nato, mas não tenho a idade mínima exigida. Então, veja, tem que cumprir os requisitos. Além de ter a alta autoridade moral comprovada, como ele falou, né? Como ele falou, alta autoridade moral de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, tem que reunir os requisitos para ocupar o cargo da mais elevada corte no seu país, no caso nosso, Supremo Tribunal Federal. Avante. Eles são eleitos em votação secreta, pelo voto da maioria absoluta dos Estados-membros na Convenção, na Assembleia Geral da OEA, a partir de uma lista de candidatos propostos, a ideia é a mesma aqui, né? E agora, outra diferença. O período dos membros da comissão são de quantos anos? 4. Podem ser reeleitos? Pode. Quantas vezes? 1. E da corte, quanto tempo que eles ficam lá? 6. Podem ser reeleitos? Podem. Quantas vezes? 1. Beleza. Avancemos. Aqui diz lá que não pode fazer parte da comissão mais do nacional do mesmo país. Então, ou seja, se nós tivermos um brasileiro, não vai poder ter 2 brasileiros. E nós temos hoje um brasileiro lá. Paulo Vanucci, salvo engano, está fazendo parte da comissão. Mas atenção, olha lá, a corte pode ter juiz ad hoc. O que é um juiz ad hoc? É aquele juiz que é colocado temporariamente. Um exemplo, sei lá, um veio a falecer, precisa colocar um lá temporariamente até que o outro seja eleito. Então é possível que ela tenha o juiz ad hoc. Volta lá comigo para o slide. E outra coisa, também não pode haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Então, se tiver um brasileiro, não poderá haver 2. Quórum de deliberação, 5. Ah, mas espera aí, você falou que o juiz não representa o Brasil? Não representa, mas ele está ali defendendo, né, uma bandeira, tem uma bandeira por detrás dele, não está defendendo o Brasil, está a título pessoal, mas ele está ali em nome do Brasil. O Brasil faz parte da OEA, então, portanto, não podem ter 2. Quórum de deliberação, são 7. Para deliberar tem que ter quantos? 5. A comissão deve comparecer perante todos os casos da corte, então o caso ser analisado pela corte, a comissão tem que estar presente. E é isso que a gente falou, né? Repetiu a final ali. Deve comparecer em todos os casos perante a corte. Muito bem, vamos avançar. Quanto de informação. A comissão foi criada em 59, entrou em funcionamento em 60. Veja, a comissão, ela é antes do Pacto de São José, que é de 69. Mas você não falou que elas foram criadas? Até corrigir lá atrás, não foram criadas, não. Elas foram mencionadas no Pacto de São José da Costa Rica de 1969. Mas a comissão foi criada quando? Em 59. Já a corte foi criada quando? Em 78. Lembra quando que eu falei que a Pacto de São José da Costa Rica entrou em vigor? Em 1978. É justamente quando entrou a corte.
por intermédio da Convenção Americana. A sede da Comissão fica em Washington, nos Estados Unidos, e a sede da Corte fica em São José, na Costa Rica. Então, olha ali quantas diferenças. Avancemos. Olha agora. Talvez o slide mais importante. Competência. A competência da comissão é analisar as queixas de qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade ONG, organização não governamental, legalmente reconhecida em um ou mais estados-membros da organização, né? Já que elas poderão, essas pessoas, grupo de pessoas ONG, poderão apresentar petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção por parte do Estado parte. Veja, perante a comissão, eu, Luciano, posso levar o meu caso, o meu pedido, o meu protocolo. Olha, estão violando direitos humanos lá no Brasil. Eu, Luciano, um grupo de pessoas, até mesmo uma ONG, legalmente reconhecida. Muito bem, ok. Perante a comissão, o órgão lá administrativo que nós colocamos aqui. Olha o que está escrito embaixo. A comissão representa todos os membros da OEA, mesmo aqueles que não reconhecem a jurisdição à corte ou não sejam parte da Convenção Americana. Eu vou explicar isso aqui melhor daqui 2 segundos. Vamos comigo para o lado. Competência da corte. Olha agora. Somente os estados partes e a comissão podem submeter um caso de decisão da corte. Veja, o Luciano não tem como levar lá perante a corte um caso para ser analisado. Não. O caso tem que vir para onde? Para a comissão. Se a comissão entender, ela remete para onde? Para a corte. Ou pode um outro estado parte, vamos imaginar que eu entro com uma representação contra o Brasil, né, uma violação de direitos humanos do Brasil, e a Argentina vai lá e faça uma representação contra o Brasil lá na corte. Ela pode, tá? Ela poderia. Mas, sem dúvida, o caso mais comum é levar perante a comissão a própria pessoa, o grupo de pessoas, porque senão vira vidraça, né? Mas olha o que fala agora. Vira vidraça que sentido? Você denuncia hoje a Argentina, amanhã a Argentina te denuncia. Mas veja agora. Reconhecimento da competência pelos estados. Deve haver declaração do estado no sentido de reconhecer a competência da corte. Olha agora. Olha agora. Eu, Luciano, não tenho como levar um caso à corte. Posso levar até a comissão, que entendendo que há violação, ela leva até a corte. O Brasil poderia levar eventual violação de direitos humanos? Contra si próprio, meio loucura, mas poderia. Muito bem, em qualquer caso, um país poderia levar o Brasil lá, já que é possível que perante a corte vão os estados e a comissão. Mas olha agora, somente vai conseguir levar um caso até a corte, olha agora o que eu vou dizer, se o país for signatário da corte. Não basta ser assinante lá do Pacto da Costa Rica, tem que assinar uma cláusula, cujo nome é até meio estranho. Cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Vixe, como é que é? Vou repetir, anote aí. Cláusula facultativa. É um documento que celebra a parte, não importa se o país é membro da Convenção Americana, ele tem que, se quiser submeter-se à jurisdição da corte, assinar esse documento. Você falaria assim, professor, peraí, se eu estou entendendo quem é o louco do país que vai assinar esse documento. O Brasil assinou, assim como tantos outros países, os Estados Unidos não, senão poderíamos eventualmente ter os Estados Unidos sendo condenados por violação de direitos humanos lá na corte. O Brasil já foi? Já. Vários casos. Contei aqui no início da aula, no bloco anterior, Guerrilha do Araguaia, condenou a Corte Interamericana, condenou o Brasil. Olha a explicação. Muito bem, porque o Brasil foi lá e assinou. Volta comigo para o slide para a gente fechar esse slide. Então, olha aí. Reconhecimento da competência pelos estados. Deve haver declaração do estado no sentido de reconhecer a competência da corte. Todo estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que, olha agora, reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação dessa convenção. O Brasil reconheceu a jurisdição da Corte em um momento posterior, não foi no próprio momento, posterior à ratificação. Ratificação, entenda, confirmação. Aí você entende o que está escrito aqui agora. Ó. A comissão representa todos os Estados-membros da OEA,
Mesmo aqueles que não estejam, não reconheçam a jurisdição da corte. O que é a jurisdição da corte? Essa cláusula aí que a gente falou, vamos anotar ela aqui então, ó. Cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. A cláusula é facultativa. Uma vez assinada, a jurisdição se torna obrigatória. Continuemos. Agora falando um pouco mais da corte. Ela tem duas... Opa! Acho que ficou feio, hein? Ela tem duas competências. Cadê a borrachinha? A corte tem duas competências. Quais são elas? Competência consultiva e competência o quê? Contenciosa. Consultiva, ela interpreta, olha lá, ela interpreta disposições, artigos da Convenção Americana e disposições dos tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, países das Américas. E na contenciosa é quando ela vai analisar casos concretos, né, que alega que um país está violando os preceitos contidos lá na Convenção. Então ela tem duas competências, consultiva e contenciosa. Isso é muito comum também cobrar em prova, dizendo se a corte tem duas competências. Ela tem duas competências, a consultiva e a contenciosa. Lembre-se só de uma coisa, na competência contenciosa, somente pode levar o caso a ela a comissão e o Estado parte. Detalhe, o Estado parte que vai sofrer, Estado parte é o que faz parte da Convenção, o Estado parte que vai sofrer a punição, vai sofrer o julgamento, ele só pode sofrer se ele for um país que assinou uma cláusula cujo nome dela é cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, ou seja, ele aceitou a jurisdição da corte. Quem é o louco que faz isso? Os países, para melhorar a proteção dos direitos humanos, têm feito isso, inclusive o Brasil. Avancemos. Bom, aí vamos tratar algumas coisas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, a gente vai fazer uma parte nesse bloco e depois uma outra parte no outro bloco, e aí no próximo a gente vai tratar ainda, fechar sobre a corte. A comissão, então veja, a comissão, que é o órgão administrativo. Os estados têm para com a comissão algumas obrigações. Primeiro é submeter uma cópia de relatório e estudos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Veja, estudos dos direitos econômicos, sociais e culturais, que geração que é essa? Segunda geração. Além disso, os estados têm que prestar informações que a comissão solicitar sobre a maneira pelo qual seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições da Convenção Americana. Convenção Americana, Pacto São José. Vem comigo. Não se esqueça de uma coisa. A Convenção Americana, na Convenção Americana, está previsto que a comissão pode fazer o quê mesmo? Está havendo violação de direitos humanos. Brasil, está havendo violação de direitos humanos aí. Estou indo aí para averiguar. Aqui não. Aqui precisa de autorização expressa, meu amigo. Veja, olha o que eu estou dizendo. Lá na Convenção Americana, assegura-se como obrigação do Estado em que o Estado receba a comissão. Mas ele pode eventualmente não aceitar. E o Brasil não aceitou, a não ser que ele conceda autorização expressa para que a comissão aqui venha. Não, tudo bem, pode vir. Aqui não está violando direitos humanos, não. Venha, pode vir aqui, venha conferir. Se você achar que está violando direitos humanos, você então faça um relatório. Ok? É outra obrigação prevista também, como a gente comentou lá no início da aula. Vamos avançar. Funções, outras funções da comissão, dentre outras, né, que a gente falou que ele analisa os casos de violação de direitos humanos. Estimular a consciência dos direitos humanos dos povos das Américas. Olha aí, hein? Olha agora. Isso aí que é importante. Formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos, no âmbito de suas leis internas, seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. Acorde aí! O caso da senhora Maria da Penha, ele foi analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, houve uma recomendação para o Brasil para que ele atentasse, para que ele observasse as recomendações da comissão. Se o Brasil não observasse, aconteceria o quê? O caso, sem dúvida, seria remetido à corte. Daí, portanto, letra B. Vai comigo de novo lá. Formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente. Letra C. Preparar estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções. Preparar estudo, relatório. Letra D. Solicitar ao governo dos Estados-membros que lhe proporcione informações sobre as medidas que adotar em matéria de direitos humanos. Então ele pode solicitar eventualmente, olha, Brasil, quero lá que você me proporcione informações, traga informações sobre matérias de direitos humanos aí. O Brasil tem que providenciar. Veja,
Brasil assinou o Pacto São José da Costa Rica. Assinando o Pacto São José da Costa Rica, compromete-se com essas obrigações aí assumidas perante a comissão. Perante a corte, somente o país for lá e assinar aquela cláusula. O Brasil foi e assinou, também tem obrigações para com a corte. Avancemos. Letra E. Atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da OEA, lhe formularem os estados. Veja, aqui ela tem também um caráter, a comissão, um caráter até mesmo consultivo. Olha aí, atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da OEA é a Organização dos Estados Americanos, é uma organização, como eu falava no bloco anterior, do âmbito das Américas, em que tem a mesma função no âmbito regional da ONU, que faz isso em âmbito universal. Então, ela atender às consultas que os países, que os Estados-membros lhe formularem, referentes a quê? Sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhes solicitarem. Outra competência da comissão, atuar com respeito às petições e outras comunicações no exercício da autoridade de conformidade com o disposto nos artigos anteriores, que a gente trabalhou aí. Nos artigos anteriores, faltou a palavra anteriores. Veja só, atuar com respeito às petições. Que petições são essas, professor? Quero saber que petições são essas. Petições que eu faço. Você, o cidadão comum, como é que chega esse negócio lá? Tá curioso para saber? Você não pode perder o próximo bloco, porque no próximo bloco a gente vai falar como é que isso acontece, como é que é o processo lá dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas eu posso levar, você pode levar um grupo de pessoas ou uma ONG legalmente reconhecida, pode levar um caso perante a comissão e ela vai ter que atuar com respeito a essas petições. Outro ali, olha lá, disposto nos artigos anteriores, 44 e 51, F, e letra G, apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, um relatório anual que vai tratar, pode vir comigo, um relatório anual que ele vai tratar do quê? Ele vai tratar justamente do papel dela, do que ela está fazendo na atuação dela, das recomendações que ela fez, a quais países fez e o que está sendo melhorado, quais melhorias que está trazendo. Muito bem, meus amigos, então vamos para um rápido intervalo. Veja que esse bloco ficou um pouco menor, né? Por que o outro ficou maior? Porque eu queria concluir o assunto. E esse ficou um pouco menor. E na sequência a gente vai tratando ainda da comissão e aí vamos começar a falar do processo, como é que funciona para que uma petição seja protocolada e seja analisada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É rapidinho.